Eu quero discordar do Clóvis depois. Então fica à vontade, Eu quero discordar do Clóvis depois. Pera aí, calma aí, Clóvis. Uma coisa é tu enfrentar um Criciúma. A outra coisa é tu jogar contra o Flamengo de peito aberto. Salve, salve, nação tricolor, Jailton Nogueira mais uma vez por aqui do canal BBSage News, trazendo mais novas para vocês aqui no canal, galera. Galera, vamos para mais um corte, mais um vídeo, dessa vez vamos lá no canal Gol TV, lá do nosso querido Jonas Stelman, que tem sido cada vez mais constante aí nas notícias do nosso tricolor de aço, e vamos acompanhar o debate acalorado que teve lá entre os quatro, Daniel, Clóvis, Jonas Stelman e o ex-jogador. E onde eles tiraram como pauta o jogo contra o Flamengo, que vai ser realizado no dia de amanhã. Bahia que enfrenta amanhã às 20 horas o Flamengo lá no Maracanã. Vai ser um jogo extremamente difícil, extremamente complicado. E eles fizeram análise sobre o possível resultado do jogo de amanhã. Vamos acompanhar, vamos ver o que foi que Daniel falou sobre o Bahia, a força que o Bahia pode ter para enfrentar o Flamengo amanhã lá no Maracanã. Mas antes eu peço a você que se inscreva aqui no canal, ative o sininho, marque lá na notificação para todos, para que eu possa te entregar todos os conteúdos diariamente aqui no canal. Sendo isso, feito tudo isso, vamos para o vídeo, vamos ver o que foi que essa galera falou sobre o possível resultado entre Bahia e Flamengo no jogo de amanhã. Link na descrição como canal Gol TV, e vamos para o vídeo, vamos acompanhar. São duas realidades completamente distintas. O Bahia vai ter que sim diante do Flamengo, e eu acho que depois é a pauta do Léo. Léo, me desculpa se eu estou furando a sua pauta do programa, passado pela nossa diretoria. O Bahia, sim, diante do Flamengo, vai necessitar de um jogo muito mais inteligente e estratégico. Uma coisa é você enfrentar o Criciúma, outra coisa é você enfrentar uma potência que é o Flamengo. Só que enfrentando esse Flamengo de hoje, não é o Flamengo que é o que todo mundo esperava pro jogo. É um Flamengo desfalcado, o Flamengo que provavelmente de titulares só terá o Rossi e o Davi Luiz e o Gerson, que são os titulares. O Bahia tem condições de vir aqui e ganhar o Flamengo. Tem que ser inteligente e corajoso. Porque o Bahia ganhou o líder do campeonato. Desde que seja uma equipe inteligente, que saiba se utilizar daquilo que a partida está pedindo. Agora, se o Bahia apresentar o que apresentou contra o Criciúma, indiferentemente da questão que o Flamengo vai ter uma quantidade até exorbitante de desfalques, vai ser presa fácil no Maracanã. O Bahia, se quiser ter condições reais de vitória diante do Flamengo, vai ter que melhorar muito daquilo que foi apresentado ontem aqui em Santa Catarina. Só que o Bahia novamente caiu nessa oscilação de pegar uma equipe inferior, uma equipe de final de tabela, e ratear com o campo. Claro, o campo atrapalhou em muitas duas equipes devido à tempestade, só que o jogo do Criciúma, o Bahia tinha que ter saído com a vitória, e no final merecia ter a vitória, mas contra o Flamengo, jogando com coragem e inteligência, não perde de nada pro Flamengo. O Flamengo vai jogar um jogo dificílimo contra o Bahia. Queria eu que fosse todo mundo, o Arias na lateral direita, o Flamengo com seu quarteto fantástico uruguaio, só que o Bahia vem ao Maracanã como favorito dentro de campo. Essa é a grande verdade. Ou só porque o Flamengo é do Sul, que a gente não vai ter que falar que o Bahia não é favorito. E dentro dessa visão, Jonas, aí que o Clóvis colocou, o próprio Daniel também, né, queria que você desse uma pincelada nesse Rogério criticado, né, por você, até por conta da visão de jogo, antes e durante, e se esse Bahia é confiável para esse grande embate diante do Flamengo, e até mesmo, né, para a sequência do Campeonato Brasileiro, vendo que os confrontos são sempre muito duros. Léo, mediante o que falou, assim, tanto o Clóvis quanto o Daniel, eles têm razão, né? Eles estão nesse embate. O Bahia não pode jogar da mesma forma que jogou contra o Fortaleza. Impensável o Bahia ir para o Maracanã e jogar da mesma forma que jogou contra o Fortaleza e o Criciúma e achar que vai sair do Maracanã com um bom resultado, porque não vai. Não vai. Né? Até porque ontem o Flamengo deu uma resposta boa, né, o João? A gente vai falar sobre isso, né? Exatamente, não vai. Em contrapartida, eu também estou com o Clóvis. É um Bahia que não pode ficar esperando o Flamengo, não. Porque vai ser amassado. Se o Bahia ficar atrás, esperando o Flamengo, para tentar jogar no contra-ataque, fato esse que não é característica do Bahia, o Bahia também vai ter muitos problemas. Então, o Bahia que tem que jogar. O Bahia não pode ter medo do Flamengo, tem que sair para o jogo com responsabilidade. E nós temos um exemplo
de como tem que ser feito nesse Campeonato Brasileiro. Um Bahia que jogou contra a equipe do Atlético Mineiro. Foi um Bahia propositivo, foi um Bahia que... Por quê? Quando você fica muito atrás, o time ele vai crescer em cima de você. É a mesma coisa que se tiver um cara igual o Léo Andrade com 2 metros, te apontando o dedo, falando que vai te pegar de porrada e tudo mais, você vai ficar assim, o cara vai montar em cima de você, irmão. Mas se o cara, mesmo ele sendo grande, ele vier te xingando e tudo mais, e apontar o dedo pra você, você empinar o peito e falar, qual foi? O cara, opa, calma aí, esse cara não tá de bobeira. Então é mais ou menos, eu fiz uma analogia meio tosca, mas é mais ou menos isso. O Bahia não pode ficar com o dedo apontado lá na cara o tempo todo. O Bahia tem que mostrar também pro adversário, seja ele o Flamengo ou qualquer outro time, que também, se der um mole, o Bahia vai fazer o gol e vai complicar as coisas, né? Então, assim, o Bahia contra o Fortaleza e contra o Criciúma foi um Bahia que não propôs o jogo. Mas um Bahia que jogou contra o Botafogo, principalmente contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro, foi um Bahia que propôs o jogo e levou muito problema pro time adversário. O Atlético Mineiro, até aquele momento, era considerado um dos melhores times do país. E o Botafogo hoje é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia tem que saber dosar, sair para o jogo com responsabilidade, mas também não ficar entrincheirado só na defesa, porque senão vai ter problemas. Né? Eu acho que a palavra-chave do Bahia, se ele quiser buscar algo no Maracanã, é o equilíbrio. Assim como ele não pode só se defender, ele não vai poder o tempo inteiro querer bater de frente com o Flamengo. Então, eu acho que um equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque é de fundamental importância para a construção de um resultado. Agora, entenda uma coisa, se o Bahia, hipoteticamente, não vir a pontuar diante do Flamengo, não é um fato a ser lamentado em termos de planejamento. O que o Bahia tem que lamentar é não ter ganho do Criciúma ontem, é não ter pontuado em outras rodadas do Campeonato Brasileiro. Se eventualmente vir a perder para o Flamengo, Léo, e competindo, é um resultado extremamente normal. Você perder para Flamengo, Palmeiras, entre outras forças do futebol nacional, está tudo dentro de um planejamento. Agora, se eventualmente o Bahia não competir ou apresentar uma performance, um desempenho que foi apresentado diante do Criciúma, aí eu acho que o torcedor está no seu completo direito em questionar. Ô, Léo, eu acho que a única maneira do Bahia vir para o Maracanã e sair como sair com um sentimento mais fortalecido, como se diz assim. Não, eu acho que a única maneira do Bahia vir para o Maracanã e sair com um sentimento de derrota acontecer o que aconteceu entre Flamengo e Vasco. O Flamengo dá de 6, o Flamengo dá uma goleada, o Flamengo com uma supremacia extremamente grandiosa. Agora, se for um jogo bem jogado, o Flamengo 2-1 ou 2-0 ou empate, é um placar extremamente normal. É um placar extremamente cabível, né? Porque poucos times vão no Maracanã e vão conseguir ganhar do Flamengo. Né? E o Flamengo que está numa crescente aí muito grande. Mas é o que eu disse anteriormente, é um Bahia que também precisa agredir o Flamengo, porque quando o Bahia agride o Flamengo, o próprio Flamengo sente o seguinte, opa, não posso também sair de qualquer jeito, porque se eu sair de qualquer jeito, esse time aqui tem condições de me dar uma estocada, né? E dentro daquela analogia que você fez, né, é atitude, né? Às vezes o cara mais baixo, né, o cara mais alto, ele chega e tal, e o baixinho mete atitude, o cara, opa, calma, esse cara não é de bobeira. Então, é atitude que o Bahia tem que ter nessa rodada, nessa quinta-feira no Maracanã. O nosso camarada Edmilson, eu acho que o Bahia tem que aproveitar os desfalques do Flamengo e ganhar o jogo. Então, dentro dessa visão do nosso camarada Edmilson, pode falar, Daniel. Só um detalhe, tá? Eu não lembro do Rogério ter vencido o Flamengo como treinador. Não lembro na época de São Paulo, não lembro na época de Fortaleza. Venceu. Só se eu estiver enganado, gente. Não ganhou, tá? Tabus são feitos para serem quebrados, né? Então é uma oportunidade aí do próprio Rogério buscar nessa primeira vitória diante do Flamengo. E até dentro disso, Jonas, dentro dessa mobilização, nosso amigo Francisco fala, né, sobre essa questão. Quando o Bahia joga favorito, ele acaba dormindo, né? Você tem essa sensação e você acredita que esse jogo, por tudo que envolve Maracanã, Flamengo forte, brigando na parte de cima, os jogadores irão se mobilizar de forma diferente e terá, né, o torcedor um Bahia diferente, ligado, atento para esse confronto duro? Eu acho que sim. Eu acho que nenhum torcedor do Flamengo, nem o próprio Flamengo, nem o Tite, nem o elenco rubro-negro está esperando um jogo fácil no Maracanã, não. Eu tenho certeza absoluta que não vai ser
um Bahia que jogou contra o Fortaleza, nem contra o Criciúma, porque ele sabe que a tensão é lá em cima, a mentalidade tem que estar lá em cima, a concentração ela tem que estar acima de tudo nesse jogo aí contra o Flamengo. E aí só falar pro Francisco Cristóvão, que está no nosso chat aqui, que ele está um pouco, tá nervoso, calma Francisco, não fica nervoso. O que a gente está tentando falar aqui é o seguinte, é um jogo diferente. A gente sabe que o Bahia vai para jogar o jogo, mas é um jogo diferente, assim como nesse campeonato tem jogos diferentes. Jogar contra o Bahia na Fonte Nova é diferente, jogar contra o Flamengo no Maracanã é diferente, pegar um Palmeiras em São Paulo é diferente e pegar um Atlético Mineiro em Minas Gerais é diferente. É um jogo diferente que demanda atitude diferente, concentração totalmente diferente. Então aqui ninguém está falando que vai ser um jogo fácil, não, vai ser um jogo aberto, um jogo muito complicado, mas a gente também não pode ser hipócrita de falar que o Bahia vai chegar ali no Maracanã e vai amassar o Flamengo. Pode acontecer, pode, porque é futebol. Mas é muito provável que isso não aconteça, porque são duas grandes equipes que vão propor o jogo. Eu tô até, Léo, achando que vai ser um jogo com muitos gols. Mas que é um jogo muito, muito difícil. E o Flamengo tem uma coisa que o Bahia não tem, Léo Andrade, que é um fator Pedro. É o fator atacante que aproveita as poucas oportunidades que tem. O Bahia faz um esforço danado para poder fazer gol. Porque não tem um centroavante, e o centroavante que tem, que é o Oscar, não tem entrado com continuidade. E o Bahia é um time que dá muitas oportunidades para o time adversário. O jogo contra o Criciúma, o Marcos Felipe fez grandíssimas defesas. Então, se o Bahia não aproveitar as poucas oportunidades que surgiu contra o Flamengo, se o Bahia deixar os espaços que deixou para o Criciúma, com um ataque com o Pedro, por exemplo, e o Cebolinha que deve estar voltando, o Luiz Araújo que está voltando a jogar bem, pode ser fatal. Então é um Bahia, como disse o próprio Daniel, é um Bahia que vai ter que ter um equilíbrio muito forte para se defender bem e sair jogando com responsabilidade, porque não é fácil. A gente poderia aqui, Léo, a gente chegar aqui, porque a gente sabe que a nossa audiência, tem muita gente da Bahia que assiste a gente poderia ser irresponsável ao ponto de falar o que o torcedor quer ouvir, de chegar e falar assim, olha só, vai pro Maracanã, vai partir para cima e vai golear o Flamengo. Não, a gente estaria sendo irresponsável mediante aquilo que a gente analisa e entende sobre o futebol. Agora, que é um jogo que dá pro Bahia jogar, como foi contra o Botafogo e contra o Atlético Mineiro, dá, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente conhece bem esse Flamengo, a gente sabe que esse Flamengo, nas pouquíssimas oportunidades que o time adversário deixa, ele acaba sendo letal, né? Tá aí, rapaziada, vocês acompanharam aí, viram que Daniel meio que tá meio receoso. Ele quis, mais ou menos, pelo que eu entendi, foi puxar mais ali pro lado do Flamengo. Segundo ele, o Bahia vai enfrentar, é um Flamengo, não é um Criciúma, a coisa é totalmente diferente. E o jogo realmente é um jogo complicado, galera, um jogo complicado, a gente vai enfrentar um Flamengo que vem aí uma crescente muito grande, um Flamengo que tem um elenco muito forte, beleza que tá com seus desfalques, tem 5 jogadores de desfalques, mas os caras têm elenco, os caras têm peça de reposição, então a gente não pode se apegar a esse fator desfalque. Eu não vou muito por essa linha não, porque eles têm peças de reposição de alto nível, de muita qualidade. O que eu entendo é que o Bahia precisa fazer seu jogo, impor seu ritmo com inteligência. O Bahia precisa saber atacar no momento certo, saber se defender no momento certo. Trazendo um bom resultado de lá pra cá pra gente vai ser fundamental. Que não seja um triunfo, mas seja um empate, vai ser um resultado fantástico, porque a gente vai conseguir ficar ali entre os 4 primeiros e vai dar uma freada no Flamengo também. Mas é isso aí. Os comentários, galera, os comentários aí sobre as ideias e as lógicas de Daniel e seus colegas aí do canal Gol TV. Valeu, um abraço, tamo junto e até a próxima.